Graças, paz, irmãos. Mais um vídeo aqui para essa série de devocionais exercitando a intimidade com Deus. Eu tô aqui no meu tempinho aqui onde que eu tenho maior tranquilidade no dia, que é quando os meninos já dormiram, tá todo mundo tranquilo, a casa tá em silêncio. Se fosse em qualquer outro momento do dia, não seria possível fazer esse vídeo, porque eles iam estar aqui correndo, iam estar brincando. E é uma benção, irmãos, porque justamente esse relacionamento que eu tenho tido com eles, essa novidade na minha vida de ser pai, que me inspirou em fazer essa devocional de hoje. Eu acredito que Deus colocou no mundo alguns elementos que remetem àquilo que Deus é, aquilo que Deus espera que sejamos, aquilo que é o relacionamento dele, coisas que acontecem no céu e que serão para a eternidade inteira. Deus colocou aqui como exemplo. E eu acredito que o relacionamento entre pai e filho é uma analogia também do relacionamento que Deus tem com Cristo e com os seus filhos, né? Então, só que analogias não são a realidade de fato, né? Analogias são apenas uma sombra daquilo que é real. Então a gente tem uma ideia do que é na versão perfeita, digamos assim, né? Qual é a versão perfeita? O relacionamento de Cristo com Deus. Por melhor que seja o relacionamento seu com seu pai, por mais maravilhoso que tenha sido, por melhor que seja a sua relação com o seu filho, jamais pode se comparar com o relacionamento perfeito entre as pessoas da Trindade, né? O relacionamento divino de Deus com Jesus, né? Como diz lá em 1 Coríntios 13, né? Fala assim: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente. Desta forma, como sou conhecido, como sou plenamente conhecido. Então esse texto aqui mostra pra gente, né, que nós vemos só em parte as coisas que acontecem. No Novo Testamento tem muitos textos em que mostra Jesus se relacionando com Deus, relacionamento de amor entre o pai e o filho. Mas no Velho Testamento a gente não tem essa relação da Trindade divina. A gente não vê isso, porque Deus se manifestou de uma forma diferente, né? Então, no Novo Testamento nós temos uma revelação completa daquilo que Deus deixou para nós até a volta, né, do Cordeiro, né? Então, quando estivermos na eternidade, nós vamos com certeza ter várias surpresas novas. Vamos ser surpreendidos certamente por tantas coisas que Deus tem preparado para a gente e que a gente não tem ideia nesse momento. E no Velho Testamento eles sabiam menos do que a gente, porque a história ainda estava sendo escrita. E tem um texto que dá frio na barriga só de pensar em ler, que é o texto em que Deus pede Isaac em sacrifício. Nós sabemos da história. Abraão recebeu um chamado quando já era idoso e a promessa demorava a se cumprir, e eles chegaram a duvidar. O Senhor chegou a reafirmar e finalmente chegou Isaac, o filho da promessa. Abraão devia ser um pai muito babão. Abraão amava demais Isaac. Abraão vivia junto com Isaac o tempo inteiro. E aí chegou um dia que Deus virou para Abraão e falou assim, ó, Gênesis capítulo 22, versículo 1. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Olha o relacionamento, hein? Top esse relacionamento. Então disse Deus: toma teu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe mostrarei. E aí Abraão pegou Isaque sem titubear. O versículo seguinte fala que no dia seguinte ele começou os preparativos. E Isaque mesmo preparou a lenha e foi embora. 3 dias de caminhada, ele avistou o lugar que Deus tinha preparado. E aí Abraão foi lá, preparou tudo
E no finalzinho, quando Abraão ia sacrificar Isaac, vem o anjo do Senhor e fala para Abraão assim, ó, versículo 12: Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Irmãos, quando que a gente vai ver de novo Deus pedindo sacrifício humano ou até mesmo sacrifício de um filho para alguém? Deus nunca pediu isso. E quando que a gente vai ver isso de novo na história, se relacionando com Deus, esse tipo de entrega? O próprio Deus entregando Jesus. Então a gente pode parar um pouquinho só para pensar em três coisas, em três sentimentos de três pessoas diferentes. Primeiro, de Abraão. O que vocês acham que Abraão sentiu quando recebeu esse pedido? Primeiro, ele obedeceu. Isso é fato. E imediatamente. Mas vocês acham que Abraão achava que ia acontecer alguma coisa de última hora? Eu acredito que Abraão confiava em Deus, mas que ele estava realmente disposto a sacrificar Isaac. Por que eu acredito nisso? Porque o próprio Deus disse isso. No versículo 12, a gente vê o anjo do Senhor dizendo que ele não tinha nenhuma dúvida que Abraão era capaz de fazer o que ia fazer. E aí, se não fosse a intervenção dele, realmente Abraão tinha concluído o sacrifício, né? Então imagina o sentimento do pai que esperou tanto por esse filho entregar Isaac em holocausto. O outro sentimento é o sentimento do Isaac. Imagina o Isaac ali perguntando para o pai aonde que está o animal para o sacrifício, e Abraão respondendo: Deus proverá. E nesse ponto em que o anjo interferiu, o anjo do Senhor interferiu, Isaac já estava amarrado, já estava pronto para o sacrifício, ele sabia o que ia acontecer com ele. Imagina o sentimento de Isaac vendo um pai que amava fazendo aquilo. E o sentimento de Deus, porque Deus sabia o tempo todo o que ia acontecer. Mas por que eu estou colocando aqui o sentimento de Deus? Porque isso aqui era uma sombra do que ia acontecer. Isso aqui era uma sombra do sacrifício perfeito. Deus não permitiu que Abraão sacrificasse Isaac, mas Abraão teve um pouquinho do sentimento que Deus teve quando entregou Jesus na cruz. Então, Abraão, a hora que ele se dispôs, desde o momento que ele recebeu a ordem e que ele se dispôs e preparou, imagina o coração apertado de Abraão. Abraão passou 3 dias. Irmãos, não é coincidência, entendeu? É tudo que Deus, todos esses elementos, Deus prepara e preparou ali para poder mostrar antecipadamente o que ele ia fazer. E aí ele pegou uma pessoa, pegou Abraão, que ele separou para criar um povo do qual ia vir a linhagem do Salvador, e se relacionou com ele a esse ponto. Então ele passou 3 dias de caminhada. Esses 3 dias de caminhada, imagina a angústia do sentimento de morte. Quanto tempo Jesus ficou morto até que se ressuscitasse? Não é coincidência. Isso aqui é apenas uma figura do que aconteceu depois. O sentimento de Deus ali era para mostrar para Abraão o quanto dói e o quanto ia doer em Deus fazer o que ele fez. Pedro fez aniversário recentemente, né, agora dia 24, e a gente fez a festinha, compramos presentinho e tal, e durante a festa eu dei uma palavra muito rápida, dizendo que o presente que eu queria dar para os meus filhos, eu não posso dar. Eu posso lutar, eu posso orar, eu posso me colocar à disposição, mas quem dá o presente que eu gostaria de dar para o meu filho é o próprio Deus. E qual presente eu gostaria para eles? A salvação. Só que esse presente é caro demais. Eu não posso dar esse presente. Eu não tenho como comprar esse presente. Só que a boa notícia é que esse presente é de graça.
Esse presente é dado de graça por Deus através do sacrifício de Jesus. Esse sacrifício que ele mostrou lá para Abraão, que Abraão experimentou um quase. O Senhor Deus foi às vias de fato com Jesus, para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos uma nova família. Deus abriu mão do seu único filho, do seu unigênito, para abrir mão do seu único filho, do seu unigênito, para formar uma nova família, uma família maior, uma família que inclui não só Jesus, mas a mim e você, que somos filhos adotivos, semelhança de Jesus Cristo, e que um dia seremos parte dessa família, somos parte dessa família eterna, vamos viver eternamente. É isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos nesse momento de devocional. Desculpa que eu passei um pouquinho aqui do tempo estipulado, e que Deus abençoe a nossa família, a família de Deus, a família Ebenezer, uma partezinha dessa família de Deus que está presente aqui em Diadema. Que Deus nos abençoe, te abençoe em nome de Jesus. Amém.